Olá, muito boa tarde, boa noite para você que está nos acompanhando aqui no Grande Prêmio Paddock Sprint, edição desta sexta-feira. Seja muito bem-vindo mais uma vez. E antes de entrarmos no nosso assunto, darmos prosseguimento aqui, eu já faço aquele pedido para você, se inscreva aqui no canal do Grande Prêmio para acompanhar os nossos vídeos, né? Acompanhe também nossas redes sociais, deixe o seu like, claro, compartilhe esse programa com seus amigos, familiares. O Grande Prêmio tem muita novidade em 2025. Começamos na semana passada com a GPTV, então fique ligado para você ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Né? As categorias principais estão de férias, Fórmula 1, Fórmula Indy, claro que o INSA já retornou com Daytona, Fórmula E também, mas aqui no Grande Prêmio os assuntos não param, a gente traz para você os principais temas da semana. Claro que o principal, né, assunto tem sido Lewis Hamilton, Ferrari, a Mercedes com ciúme, mas tem muita coisa acontecendo e para nós, brasileiros principalmente, temos Gabriel Bortoleto, que está próximo, né, de fazer sua estreia na Fórmula 1 com a Sauber em 2025. Antes de puxarmos aqui nosso primeiro assunto, eu quero chamar Giovanni D'Angelo, que vai estar me acompanhando nesta sexta-feira na edição do Paddock Sprint. Gil, é um prazer estar aqui com você mais uma vez, né, apresentando esse programa. Já passa a bola para você fazer seu destaque aí inicial e também já entrar também nesse assunto que vamos abordar agora. Eu vou dizer que Nico Hülkenberg já falou que não quer saber de ser mentor de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 em 2025, disse que não está preocupado com o seu companheiro de equipe, está pensando apenas na carreira própria. Claro que a Sauber vem nesse momento aí um pouco complicado de reconstrução, também já está pensando em 2026 com o novo regulamento, com a Audi. O Hülkenberg é um piloto muito experiente, está entrando em sua 12ª temporada na Fórmula 1, está com 37 anos de idade, já tem um currículo aí com passagens pela Williams, a Force India, a Renault, estava na Haas recentemente, também já passou pela Sauber lá em 2013, né? E, curiosamente, ele estreou na categoria em 2010 ao lado de Rubens Barrichello, um brasileiro. Então, agora a situação está invertida aí, né? Agora o Hülkenberg que está assumindo esse papel de ser mais experiente ao lado de um brasileiro que chega como novato. E aí ele foi questionado, né, sobre a questão de atuar como mais experiente ao lado de Bortoleto que está chegando, e ele disse que não acredita que quando está em uma equipe somos realmente um mentor para o próprio companheiro de time. Mesmo que ele seja o mais velho e o mais experiente dos dois, a Fórmula 1 é competição. Então, está apenas pensando no bem da equipe e no bem próprio dele. Então, Gil, passo a bola para você e já te pergunto, né? Faço duas perguntas aqui. Primeiramente, para você, na sua opinião, o que seria o papel de mentor dentro de uma equipe de Fórmula 1? Como você acha que isso acabaria funcionando de certa forma? Não só essa questão do Hülkenberg com o Bortoleto, e como fã da equipe em si, e não dos pilotos, como você acha que a relação entre veteranos e novatos influencia no desenvolvimento de uma equipe? Fala, Vissa, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você, para o Rodrigo Berton também, que está na produção, e todo mundo, é claro, ligado em mais um Paddock Sprint. Bom, eu acho que era natural essa resposta do Hülkenberg, por mais que sempre há essa ideia de que quando um novato chega à equipe, ou chega à Fórmula 1, no caso, é interessante deixar na equipe alguém mais experiente, um veterano, para servir como mentor, talvez ajudar a dar esses primeiros passos e também é bom para a equipe ter uma figura mais veterana ao lado de alguém inexperiente, principalmente uma equipe na situação da Sauber, né, que está tentando desenvolver, sair do fundo do grid e também vai fazer essa transição para a Audi em 2026. Então é interessante você ter alguém ao lado de um novato que vai ajudar o novato nessas questões de feedback para o engenheiro, que é algo muito valioso na Fórmula 1, para entender melhor o carro, para que a equipe, que, de novo, está em fase de desenvolvimento consiga se desenvolver da melhor maneira possível, né? Podendo adaptar o carro tanto ao piloto mais experiente, mais veterano, que naturalmente é um piloto mais adaptável a várias circunstâncias. O Hülkenberg, mesmo como você bem destacou, né, Vista, tem um extenso currículo na Fórmula 1 desde 2010, com várias equipes no currículo, obviamente passou por vários regulamentos técnicos também, então é um piloto que naturalmente vai conseguir se adaptar melhor do que o Gabriel Bortoleto, mas por outro lado também ajuda nessa parte de desenvolvimento, mas também ao que o Hülkenberg destacou, né? Há aquela competição dentro da equipe e pensando também nesse cenário da Sauber, é uma competição interna que vai ser a única competição praticamente para esses dois pilotos, porque a Sauber
vendo, é claro, né, o final de 2024, a Sauber está bem distante ainda dos outros times no grid. Então é um pouco irreal pensar que a Sauber vai fazer frente com uma Williams, que esteve próximo em 2025 e 2024, fazer frente com uma Haas, talvez com uma Alpine. Eu acho que ainda está um pouco distante disso. Então a única competição mesmo para o Hülkenberg é contra o Gabriel Bortoleto. E o Bortoleto, o Hülkenberg, melhor dizendo, não está numa fase da carreira que ele pode se encostar ali, tá tudo certo, e servir como mentor. Ele não pode se dar esse luxo. O Hülkenberg, por mais que ele já é veterano na Fórmula 1, tá desde 2010, óbvio, né, com algumas saídas ali, mas desde 2010 que ele fez a sua estreia, está presente no mundo, no paddock da Fórmula 1, não dá para o Hülkenberg se dar esse luxo, porque, de novo, ele é um piloto que ainda tem coisa a provar, tem algo a ser mostrado ainda na Fórmula 1. Ele não venceu, ele ainda não subiu ao pódio, e isso, obviamente, é algo que o Hülkenberg quer e pode ser a última tentativa para o Hülkenberg na categoria, né? Você crescer com a Sauber, embarcar nesse projeto da Audi, quem sabe a Audi já surpreende 2027, 26, 27, logo no começo do projeto, e coloque o Hülkenberg em condições para conseguir isso. Então, o Hülkenberg não se pode dar ao luxo de ser mentor. Eu concordo com esse lado do Hülkenberg, mas, de novo, pensando no desenvolvimento da equipe, talvez seja interessante um piloto servir como mentor. E aí a gente pode até analisar as outras parcerias do grid. Eu acho que todos os novatos que estão chegando para essa temporada têm um experiente ao lado. Eu acho que entre todos esses, a dupla que tem mais possibilidade de ter essa dinâmica de mentor, de um piloto mais experiente servir como uma figura, um guia para o piloto novato, é na Alpine. Porque o Gasly, por mais que a Alpine também está na situação de tentar sair do fundo do poço, o Gasly ele é um piloto que está extremamente confortável na Alpine, e vice-versa, a Alpine está confortável com o Gasly também. Então o Gasly, ele é a personificação quase da Alpine na Fórmula 1 a essa altura. Então ele pode se dar ao luxo de ajudar o Jack Durham, e ele com certeza vai precisar de ajuda, visto a pressão que ele está chegando, que ele está recebendo nessa chegada. Ele pode se dar ao luxo de servir como mentor do Durham e ajudar a Alpine a crescer, que com certeza é o principal objetivo do Gasly. Outra dupla que talvez me chame um pouco a atenção é Verstappen e Lawson, mas pelo fato de que nenhum companheiro de equipe está ali para incomodar o Verstappen, então como ele não vai ser incomodado, ele pode até ajudar um pouco o Lawson, mas eu acho que vai um pouco contra as características do Verstappen. Agora, de resto, são pilotos experientes querendo provar alguma coisa, como é o caso do Hülkenberg, e novatos chegando com uma expectativa muito alta, como também é o caso do Gabriel Bortoleto. Então, eu acho que é natural essa resposta do Hülkenberg. Você citou alguns pontos que eu acho importante a gente comentar aqui mais aprofundado um pouco. A gente está debatendo muito aqui, eu ouvi muitas pessoas comentando que o Hülkenberg vai tomar uma costa do Bortoleto por causa dessa resposta dele, reprovando a postura do Hülkenberg, mas claro que isso vira um assunto maior quando se trata de piloto brasileiro, né? Então a gente fica com aquela sensação de que poderia ajudar, poderia, né, o Bortoleto talvez, obviamente, chegar na Fórmula 1, apesar de ter mostrado uma adaptação muito boa na Fórmula 3, na Fórmula 2, a Fórmula 1 a gente sabe que é outro nível. Ele fez um teste recentemente com a Sauber lá em Imola, né, com o carro de 2022, a C42. Ele disse que estava feliz com o progresso que a Sauber fez durante os testes. Então, eu também te aguardo que o Bortoleto tenha um bom desempenho. Eu acho que todo mundo tem uma expectativa muito boa sobre o Bortoleto, tendo ou não a ajuda do Hülkenberg ali de uma maneira mais direta ou indireta, sendo realmente o papel de mentor ou não sendo. E vale lembrar também que o Bortoleto tem o Fernando Alonso, né, como empresário, e é um mentor, cara, vamos dizer aqui, que é muito mais importante que o Hülkenberg. O Hülkenberg é um baita de um piloto, ao meu ver, é um piloto experiente, é um piloto que comete poucos erros, e apesar de, como o Gil mencionou aqui, nunca ter vencido, nunca nem ter sequer conquistado um pódio, ele é muito bem visto dentro do paddock pelo feedback que ele dá para as equipes, por ajudar as equipes a crescerem, que a gente viu também isso passando um pouco por ele na Haas, né? Obviamente que a Haas teve essa mudança de chefe de equipe, o Gunther Steiner saiu, entrou com o Matsu, com uma mentalidade diferente também, soube mudar ali o carro, desenvolver o carro no ano passado, então a tendência é que a Haas continue evoluindo, mas é inegável também que o Hülkenberg teve uma participação muito importante, né, no desenvolvimento da Haas no ano passado, e espera-se que ele consiga evoluir a Sauber em 2025, mas principalmente em 2026, quando aí a Audi, que já tomou o controle total da Sauber, tá, no início deste ano, mas que vai ter o nome Audi de fato no grid a partir de 2026. E aí você deixou bem claro que você entende esse posicionamento do Hülkenberg, você até falou que concorda em certo ponto com o Hülkenberg, e eu também concordo. Eu acho que ninguém está ali para pensar no seu companheiro de equipe, ele tem os seus objetivos ainda na Fórmula 1. Você também mencionou que pode ser a última chance dele, deve ser a última chance dele de evoluir uma equipe para chegar talvez competitiva com a Audi em 2026,
talvez ele permaneça em 2027, né, e conseguir um pódio, talvez, se quer uma vitória, caso a Audi realmente consiga entrar com o pé direito no regulamento. Mas a questão de ajudar o companheiro de equipe, eu acho que, né, ele bem mencionou, a Fórmula 1 é competição, eu estou focado na equipe, né, em ajudar, sabe? E isso acaba passando também para ajudar o companheiro, né? Porque se o Bortoleto consegue bons resultados, consegue um bom desempenho, obviamente que isso também vai ser favorável para o Hülkenberg. Porque da mesma forma que o Hülkenberg tem essa experiência e o Bortoleto está chegando agora, o Bortoleto talvez vai entender coisas, né, que o Hülkenberg talvez não entenda de primeira. Alguns detalhes que vai ser importante o brasileiro expor. Então, acho que é uma via de duas mãos, né? Como dizem, que o Hülkenberg, obviamente, não deve assumir esse papel, mas, ao mesmo tempo, é importante também para ele ajudar o Bortoleto, visando, assim, o crescimento da equipe. É exatamente isso, porque a gente até viu um exemplo bem recente, claro, de companheiros de equipe que deveriam estar trabalhando junto para desenvolvimento da equipe, mas não aconteceu na Alpine, com o Pierre Gasly e o Esteban Ocon, 2024, sim. Obviamente, teve o Grande Prêmio de São Paulo, que foi um ponto fora da curva e, assim, beneficiada por todo aquele caos, aquela aleatoriedade de eventos, a Alpine conseguiu aquele pódio duplo. Mas se analisar a temporada inteira, da Alpine em 2024 foi uma tragédia, né? Foi uma temporada bem fraca, assim, não que se esperava muito da Alpine, mas ainda assim, é um episódio claro de dois pilotos que estavam mais preocupados com a rivalidade em pista que foi criada, né, entre o Ocon e o Gasly, do que de fato no desenvolvimento da equipe. O Ocon mais ainda, né? Porque o Ocon, principalmente, né, desde o GP de Mônaco, não estava nem aí para a Alpine, ele já estava pensando na temporada seguinte, aí assinou com a Haas, e na mídia já está falando mais de 2025 com a Haas do que pensando em Alpine, em objetivo da Alpine, e aí de repente conseguiu aquele pódio em São Paulo, e obviamente ele ficou muito feliz, comemorou, mas foi um acaso, né, o que aconteceu, né? Então, eu acho que há uma linha muito tênue, né, porque ao mesmo tempo que um veterano não está ali só para servir de mentor o Gabriel Bortoleto, isso daí faz parte do desenvolvimento da equipe, porque é o que eu falei, o novato, o piloto mais inexperiente, a tendência é ele chegar e pecar em algumas questões, como feedback dos engenheiros, retorno a respeito do carro, e são fatores muito importantes para desenvolver o carro. Então, se o Hülkenberg der uma mão ao Gabriel Bortoleto, ou qualquer experiente der uma mão a um inexperiente nesse sentido, a um novato nessa questão, isso vai ser muito favorável para a equipe. Então, com certeza, o Hülkenberg, quando ele fala isso, imagino eu, né? Até porque não é muito da característica do Hülkenberg, né? Ser um piloto um pouco mais polêmico, digamos assim, falando algo assim, você fica um pouco preocupado. Mas eu acho que quando o Hülkenberg fala isso, ele está mais falando que não vai ficar dependente do Gabriel Bortoleto, ficar preocupado com a performance dele. Se o Gabriel Bortoleto chegar em último e ficar uma volta atrás de todo mundo, ele não vai estar nem aí. Mas se ele puder ajudar o Gabriel Bortoleto, é claro, em questões que vão ajudar também a equipe, a Sauber ou a Audi no ano que vem, ele com certeza vai se dispor a ajudar. Então, eu acho que essa questão do Hülkenberg, se for exatamente isso, eu acho que não tem problema nenhum. E o Bortoleto também chega com muitas credenciais, né? Eu acho que não é um piloto, como eu falei do Jack Doohan na Alpine, que seria muito útil a ajuda do Pierre Gasly, até para dar aquela blindada, aquela conquista, ó, estamos juntos, estamos nessa, porque o Doohan, de novo, ele já chega na corda bamba, né? Porque, né, obviamente, principalmente depois da contratação do Colapinto e as declarações recentes do Flávio Briatore, falando que se não render, ele vai sacar o Doohan, antes mesmo do Doohan completar um final de semana, ou antes mesmo de qualquer teste de pré-temporada que seja, né, em 2025, aí fica, né, uma situação bem mais complicada, ele já chega com desconfiança e ainda sob toda essa pressão, aí é claro, o Doohan precisa de um apoio de um experiente muito mais do que o Gabriel Portanto, que de novo, chega numa equipe inferior, na última equipe do Mundial de Construtores do ano passado, mas com muitas credenciais, tendo vencido a Fórmula 3 na temporada de estreia, a mesma coisa na Fórmula 2, o feito atingindo pouquíssimas pessoas, e aí chega na Fórmula 1, de novo, com muita confiança, e tendo de competir também contra o Nico Hülkenberg, que, de novo, se o Hülkenberg falou que o objetivo é competir, vai ser o mesmo para o Gabriel Bortoleto. O Du é engraçado que se o Briatore não está se importando com ele, muito menos o Gasly, né? Então, ele ali, por enquanto, Alpine, já está com os dias contados. Assim, a gente espera que ele faça uma boa... tenha um bom desempenho, a gente não torce contra ninguém aqui. Obviamente, eu acho que dos novatos que estão chegando ao grid, ele é o que tem menos talento, talvez, o que tem menos, que a gente tem menos expectativa sobre ele, mas espero que tenha um bom desempenho, apesar de ter o Colapinto ali, que também mostrou ter um bom desempenho. E aí eu até puxo para esse lado um pouco dos novatos, que a gente, mais uma vez, discute aqui o Hülkenberg, Bortoleto, por ser a questão de um brasileiro. Você mencionou muito bem no início do seu comentário, né, anterior, a questão dos novatos que estão chegando. Tem o Liam Lawson com o Max Verstappen, a gente tem também o Antonelli com o George Russell ali na Mercedes.
A gente teve, né, no ano passado ali o Alexander Albon com o Colapinto, né, durante a metade da temporada. Nesse ano vai ser o Carlos Sainz, então não vai ter mais essa questão de experiente, novato ali. Né? Você citou muito bem o Gasly e o Jack Doohan. Temos também na Racing Bulls o Tsunoda, que já é um piloto experiente, né, com anos ali na antiga AlphaTauri ali, com o Isaac Hadjar que está chegando também agora, que fez uma boa Fórmula 2 com a Campos, né? Não tinha... talvez o carro dele fosse inferior do Bortoleto, mas mesmo assim conseguiu mostrar seu talento, foi até a última corrida ali, naquela disputa acirrada entre eles, cometeu erros, obviamente, e é um piloto muito estourado, então talvez precise de uma mentoria melhor. O Tsunoda não vai ser a melhor pessoa para fazer esse tipo de mentoria para o Radial, convenhamos aqui. Mas a gente sabe também que a gente não consegue ver nenhum desses experientes adotando uma postura de mentor. A gente não consegue ver o Max Verstappen, olha lá, senta aqui, vou te explicar os negócios, como funcionam. Eu acho que é um negócio mais natural hoje em dia. E na Fórmula 1, na verdade, nunca teve isso, de uma dupla de pilotos, independentemente de ser dois experientes ou experiente novato, conversarem muito. Na verdade, o companheiro de equipe, como sempre disseram, é o seu primeiro rival, né? Então, essa postura do Hülkenberg, ao seu ver, é uma tendência maior do ambiente da Fórmula 1. Essa competitividade entre companheiros de equipe está de fato crescendo, aumentando nos últimos anos. E uma segunda pergunta, para você pode emendar para a gente fechar esse assunto Bortoleto aqui no Paddock Sprint. Ao seu ver, o Bortoleto vai ser de alguma maneira prejudicado e não contar com a ajuda do Hülkenberg assim? Ou você acha que tem capacidade de se desenvolver sozinho, entender sozinho ali? Como isso afeta ele de fato nessa estreia na Fórmula 1? Eu acho que a tendência é essa, né, dos companheiros de equipe, e isso já é uma tendência mais histórica, né, dos companheiros de equipe terem essa comparação, né, entre si, porque, de novo, eles estão no mesmo carro, né, na teoria, sob a mesma equipe, sob a mesma chefia, então, obviamente, né, quando se vai comparar dois pilotos, a gente sempre pensa, né, tem que equilibrar essa balança, pensa nos carros que estavam pilotando, nas eras, né, a gente está pensando em comparação histórica, né? Você vai comparar, por exemplo, o Hamilton com um Schumacher ou um Senna. Você tem N fatores por ali. E todos esses fatores são anulados quando estão falando de companheiros de equipe. Então, obviamente, é natural dispensar que o primeiro rival é o seu companheiro de equipe, principalmente falando da Fórmula 1, e eu concordo com isso. E, de novo, eu acho que é uma tendência que é mais histórica, digamos assim, como eu falei, e que vai se repetir nessa temporada. Né? Por mais que, de novo, eu apontei um Doohan como alguém que precisa de uma mentoria, mas os outros novatos chegam com credenciais fortíssimas e alguns deles já até têm uma rivalidade, né? O caso do Antonelli com o Russell é um bem claro, né? Desde que o Antonelli bateu, destruiu o carro do Russell lá em Monza, eles têm uma rixa ali, um clima meio tenso entre eles que pode se intensificar em pista, não há dúvida nenhuma. E o Antonelli já falou que vai chegar para ganhar corrida. O Russell também já falou algo nessa linha do Hülkenberg, de que o Antonelli vai chegar, ele não vai ficar ali de paizão dele. Então, assim, a rivalidade ali na Mercedes já está praticamente construída. E nas outras equipes meio que se demonstrou isso, porque, de novo, são pilotos que também precisam se provar, são novatos que vão chegar querendo derrotar os que já estão lá, ou que estão chegando lá, mas que já estão na Fórmula 1, e os mais veteranos não querendo sofrer essa derrota, que seria uma derrota moral também, né, de certa forma, e, de novo, muitos deles com algo a provar. O Ocon chegando numa equipe nova depois de um desastre com a Alpine, de novo tentando voltar, digamos assim, a ser visto pela Fórmula 1A, pelas equipes do topo. A gente tem o Hülkenberg, que a gente já destacou também, o pobre do Yuki Tsunoda, que já ainda está implorando de joelhos para uma oportunidade na Red Bull, mas sabendo que provavelmente essa oportunidade não vai vir, ele já vai olhar para outras equipes em 2026, então tem que mostrar muito serviço em 2025, enquanto o poderoso Isaac Hadjar chega ao lado dele e também muito bem valorizado dentro da academia da Red Bull, diferente do Tsunoda. Então, são situações que não tem como ser mentor. E eu acho que essa história de ser mentor, às vezes, acaba até sendo mal compreendida pelo público, porque acha que é companheiro de equipe, que vai ser aquele paizão, como eu falei do Russell, que vai sentar do lado, explicar as coisas. Eu acho que é mais uma questão de desenvolvimento, né, da evolução da equipe, de chegar e ajudar o novato a entender melhor o carro e, de novo, né, fazer algo em prol da equipe. Mas não necessariamente, né, a gente imagina que um piloto experiente, num ambiente tão competitivo como a Fórmula 1, vai ter esse tipo de postura. E falando sobre a sua segunda pergunta a respeito do Bortoleto, se ele precisa de mentoria, eu acho que não. Claro, né, ele vai ser mais inexperiente em algumas questões, alguns quesitos, que o Hülkenberg e a equipe da Sauber, né, que conta também com um grupo bastante interessante, né? Tem o Whitley chegando, tem o Mattia Binotto também, que já está por ali,
servindo como chefe interino. Então, tem um grupo também bastante experiente e competente, eu até acrescentaria isso. Então, eu acho que ele vai, né, se beneficiar bastante desse ambiente da Sauber, que, né, de novo, já está praticamente Audi, só falta mudar o nome e a cor do carro, né, e o motor, mas de resto já é praticamente uma Audi. Então, eu acho que ele vai conseguir se beneficiar bem. Mas, de novo, é um piloto que já chega com muito potencial, muito credencial e muito hype em cima dele. Então, eu acho que ele não precisa de um paizão ao lado, e ter essa competição com o Hülkenberg, eu acho que é até mais benéfico, né? Porque ele já vai competir contra alguém mais experiente ao lado dele, e pode até se provar, e pode, quem sabe, a gente pode chegar ao final da temporada e falar, ó, o Bortoleto surpreendeu, ele acabou com o Hülkenberg não tem mais moral nenhuma, ninguém sabe o que o Hülkenberg está fazendo mais na Fórmula 1, pode ser, e aí isso, para mim, seria muito mais benéfico para o Bortoleto e para a gente, do que o Hülkenberg sentar do lado dele e ficar explicando as coisas. Concordo, eu não acho que o Bortoleto precise. Assim, toda ajuda, obviamente, é Sim. bem-vinda, mas eu não acho que ele seja. Eu acho que ninguém pense isso, que ele seja dependente do Hülkenberg, pelo Hülkenberg estar aí com 37 anos, muito mais experiente. Eu acho que o Bortoleto tem total capacidade de tomar as próprias lições ali e ajudar também a equipe, também o Hülkenberg. E a questão, vou tratar um atendo aqui, a da questão do Liam Lawson, está tratando como novato, né? Talvez a pessoa está assistindo a gente aqui no chat. Ah, mas o Lawson é novato, ele já fez 11 corridas na Fórmula 1, é um fato isso, mas vai ser a primeira temporada dele como titular. Então, por isso que a gente ainda trata ele como um novato na categoria. Ele entrou na metade do ano em 2023, 2024, no lugar do Ricardo. Então, ele entra em 2025 como titular. Então, tratá-lo como um novato ali na categoria, embora já tenha 11 corridas. E a questão das equipes, só para a gente finalizar aqui esse assunto, eu acho também, Gil, você vai concordar comigo, depende muito dos momentos, né? A gente não vê o Russell em uma equipe competitiva como a Mercedes hoje, ou Verstappen, uma equipe competitiva como a Red Bull, cuidando ali do Antonelli, do Liam Lawson, porque quando a equipe chega nesse patamar, nesse nível, a competição é muito maior. Um realmente quer derrotar o outro ali para subir o posto de primeiro piloto, já sonhando com, né, quem a equipe vai favorecer uma provável disputa pelo título, né? Não que seja o caso da Mercedes nesse momento, mas assim, a visão da Mercedes é diferente da visão da Sauber. Está lá embaixo, última colocada, está pensando em um projeto para o ano que vem. Então, nesse ponto aí, também não faz muito sentido o Hülkenberg nem o Bortoleto quiser, né, querer ele um massacrar o outro. Eu acho que faz muito mais sentido compartilhar informações que uma equipe de ponta não seriam tão compartilhadas assim, que um quer derrotar o outro. Então, acho que também cabe a situação da equipe. Então, mesmo que o Bortoleto não precise do Hülkenberg, como acho que não precisa, o Hülkenberg não quer ajudar o Bortoleto, eu também acho que é certo. A Sauber também, obviamente, vai querer a ajuda dos dois ali, que vai ser bom para os dois, visando 2026. Indo para o nosso segundo assunto aqui, do nosso Paddock Sprint, é Adrian Newey, né, que também é um dos principais tópicos para 2025, se mudou aí para Aston Martin, depois de deixar a Red Bull em uma parceria que durou praticamente 20 anos, então essa expectativa, né, sobre o que ele vai fazer na Aston Martin, mas ele ainda falou sobre a Red Bull que começou 2024 muito bem, venceu 4 das primeiras 5 corridas, parecia que teríamos um ano igual de 2023, né, com aquele domínio avassalador da equipe, mas acabou não acontecendo ali. Teve toda aquela confusão, aquele caos causado pelas investigações do Christian Horner, ele acabou esfarelando um pouco a equipe, e aí Adrian Newey saiu, o Jonathan Whitley saiu, como você bem mencionou também, que está indo para a Sauber, né, o Whitley e o Adrian Newey. Coincidentemente ou não, após a saída dele, a Red Bull apresentou uma queda de desempenho ali, o RB20 não conseguiu mais se manter no mesmo nível da McLaren e Ferrari, que depois foram crescendo no campeonato também. A McLaren foi a melhor equipe do grid durante boa parte do ano. A Ferrari também ficava ali variando primeira, segunda, terceira ali, junto com a Red Bull, que foi de segunda, terceira, às vezes, né, quarta equipe, mas a Red Bull conseguiu terminar em terceiro no Mundial de Construtores. O Verstappen foi campeão mundial, mas o título do Verstappen não esconde o momento ruim que a Red Bull passou, então a gente fica esperando o que vai acontecer com a Red Bull. A verdade é que o Adrian Newey falou sobre a saída dele, falou sobre a queda de desempenho da Red Bull. Ele falou que os problemas no então RB19, né, de 2023, começaram a acontecer no final daquele ano, que o Verstappen já estava reclamando de problemas no carro no fim de 2023, e de acordo com ele, a tendência seguiu em 2024. O RB20 começou o ano muito bem, era um carro competitivo, mas que o Verstappen, por ser talentoso, conseguia ainda tirar do carro aquilo que às vezes ele não conseguia entregar, enquanto que o Sérgio Pérez, por sua vez, não conseguia extrair muita coisa do carro e por isso teve uma temporada ruim. E aí, ao ser questionado sobre a saída dele e a queda da Red Bull, Adrian Newey disse que os sucessores dele, aqueles que ficaram responsáveis por seguir o projeto na Red Bull ali,
talvez, na opinião dele, por falta de experiência, não souberam entender os problemas do carro e mudar os caminhos ali de desenvolvimento, continuaram insistindo nos mesmos erros que já estavam sendo vistos antes. Então ele fez essa denúncia, entre aspas, aí. Mas aí eu te pergunto, Gil, você acha que essa afirmação do Adrian Newey de que os sucessores dele não tiveram capacidade de continuar o desenvolvimento do carro é apenas uma constatação daquilo que todo mundo já sabia ou cai com uma novidade para você? Eu acho que ele não falou muita novidade. Até ele até pisou em ovos, né? Foi com muita cautela quando ele falou isso. Falou uma crítica, mas eles não eram muito experientes, né? Eu acho que acaba tendo um fundo de verdade nisso, né? Porque é uma situação, né? Terminando 2024, mais uma temporada dominante, a mais dominante, né, dessa era aí, com talvez 23 também, né? Mas enfim, era uma continuação de uma era muito dominante. Você fica naquela zona de conforto, se você é a equipe. E o Verstappen reclamando um pouco do carro, né? Já sentindo que algo estava errado. O Adrian Newey, com toda a experiência que ele tem, de novo, de quase 20 anos na Red Bull, fora os outros, né? Que ele já passou desde a década de 80, praticamente, na Fórmula 1. Toda essa experiência ele já conseguia imaginar o que estava por vir. Mas pouquíssimas pessoas se importavam, né? Ele até fala, né? Enquanto ele ainda estava lá, ele não foi muito ouvido em relação a isso. Talvez isso até tenha a ver com a saída dele, né? Porque ele falou que precisava buscar desafios maiores, buscar algo a mais, e porque ele praticamente zerou o jogo, né? Estando na Red Bull. E ele ia ficar até o fim da carreira, estando já mais de 30 anos na Fórmula 1, ia ficar até ao final da carreira dele, só, né, fazendo contenção de danos ali na Red Bull, segurando o time no topo. Ele queria um desafio a mais. Ele mesmo falou, ele adora a rotina dele, não quer sair da Fórmula 1, e por isso ele foi buscar algo a mais dentro desse mundo que ele já é apaixonado. Então, eu acho que talvez até essa questão dele não ter sido ouvido, dele deve ter feito ele refletir, falar, pô, não tem muito sentido eu continuar aqui, já acabou minha história com a Red Bull, e agora tá esse pessoal aí nem dando ouvidos porque eu estou falando, eu sou o Adrian Newey, vou para a Aston Martin e vou tentar construir um carro lá, né? Então, eu acho que isso daí não tem muita novidade. E outra coisa também não tem muita novidade é ele falando do Verstappen conseguir contornar esses problemas e levando o carro, enquanto o Pérez teve muita dificuldade, né? E no final das contas, claro, o Pérez tem a sua parcela, e é uma parcela bem grande de culpa, porque é injustificável o carro estar tão ruim a ponto dele ficar em último em alguns grandes prêmios, de ele cair no Q1, isso daí não tem justificativa, né? As dificuldades a gente entende, mas a esse ponto, a esse extremo, é realmente justificável. E o Adrian Newey, com muita elegância, né, cita isso, que ele não conseguiu lidar, e o Verstappen levou até onde dava, né? Porque chegou um ponto também que ele ficou 10 corridas sem vencer, e aí ele fez a mágica dele aqui no Brasil, ainda encerrou com mais uma vitória ainda pela reta final, mas ainda assim, era um período ali que o Verstappen levava como dava, mas depois chegou um ponto que já não dava mais, mas ele conseguiu construir uma gordura, ainda baseada no talento dele, mesmo com um carro não tão competitivo assim. Então, eu acho que o Adrian Newey não contou nenhuma novidade, mas ele falou algumas verdades que talvez deixam no ar, né, esses motivos que o levaram a sair da Red Bull também. Concordo, eu acho que ele só falou aquilo que todo mundo já sabia. Embora a Red Bull, Christian Horner principalmente, né, negue esse fato, o próprio Christian Horner sabe que essa foi a verdade. O Helmut Marko também já afirmou que o Newey também faz falta, que a saída dele foi muito prejudicial para a Red Bull. Então o Christian Horner ainda evita admitir isso, mas o Helmut Marko ele sabe muito bem, Red Bull de maneira geral sabe muito bem. É isso então, Gil. Vamos encerrando por aqui nosso Paddock Sprint, mas antes de me despedir de você, eu quero chamar a atenção para o nosso clube de membros. Lançamos nosso novo clube de membros, o Grande Prêmio, que vem recheado de benefícios. Os assinantes terão acesso a conteúdos exclusivos, um novo Paddock Sprint só para assinantes, além de clube de descontos que oferecem muitas vantagens em lojas de vestuário, farmácias, lojas de artigos esportivos e muito mais. Temos também aula de inglês, aula fitness, aulas de pilates, telemedicina, assistência técnica remota de TI e muito mais. Tudo isso para garantir a você uma experiência completa e diferenciada no mundo do esporte a motor. Aponte seu celular para o QR Code na tela e escolha seu plano. Pole por R$ 9,99 por mês, o Hat-Trick por R$ 29,99 por mês ou o Grand Chelem por R$ 69,99 por mês. Aqui também na descrição do programa você pode acessar o link para mais informações. Eu fico por aqui. Agradeço o Gil mais uma vez que esteve comigo no Paddock Sprint dessa sexta-feira, ao Rodrigo Berton que esteve nos bastidores e a todos vocês que nos acompanharam. Nos vemos no próximo programa.
Ué,